Olá, pessoal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao convite da ABMES e da Microsoft de nós falarmos sobre um tema que nós temos falado durante muito tempo, que é exatamente a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, mais especificamente a automatização da gestão, né? Ou seja, exatamente para usar a tecnologia para facilitar o atendimento à legislação. Acho que isso aí é um aspecto bastante importante, porque atender a legislação, né, usando planilhas, arquivos, e-mail, acaba que você distribui muita informação e não tem um método de gestão. Então, nós procuramos, né, usando, obviamente, as nossas ferramentas, junto com ferramentas da Microsoft, inclusive com o advento, né, do recolhimento das pessoas em suas residências, nossos projetos continuaram. Eu vou mostrar aqui para os senhores por que continuaram, né? O que nós fizemos em termos de mudança. Temos feito vários workshops remotos com coleta de informação remota e temos conseguido fazer um bom atendimento à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A Módulo é uma empresa brasileira, nós temos 35 anos, nós somos assessor certificado, né, qualificado pelo PCI. O PCI é o maior sistema de compliance do mundo e foi talvez o primeiro grande projeto, né, o primeiro grande modelo de compliance de proteção de dados pessoais, especificamente dados pessoais de cartão de crédito. O PCI ele é um órgão das operadoras de cartão de crédito, né, JCB, American Express, Visa e Mastercard, e ele visa exatamente, tem como objetivo, né, você poder fazer toda a segurança internacionalmente baseada em padrões. Então, a Módulo é uma empresa brasileira qualificada para fazer isso por este órgão. Além disso, nós somos empresa estratégica de defesa pelo Ministério da Defesa, nosso software é um produto estratégico de defesa, nós seguimos as métricas do CIS, do Centro de Segurança e Internet dos Estados Unidos, hoje é o maior consenso mundial em termos de segurança, então é exatamente o CIS que trata e determina quais são os principais modelos de segurança. Também somos Microsoft Gold Partner, mantemos uma parceria bem forte com a Microsoft e somos certificados ISO 27001. Nós temos essa certificação, inclusive vocês vão ver daqui a pouquinho que a ISO 27001 ela é a base da ISO de privacidade, que é a 27701. Então também vamos falar sobre esse assunto. A LGPD é a Lei 13.709, foi publicada em 2018, teve uma evolução um pouco atribulada, ela teve quase a metade do texto vetado, logo depois foi emitida uma medida provisória, que foi aprovada no ano passado, e agora a própria autoridade nacional ainda não foi nomeada, né? Ela está prevista em lei, mas ainda não foi nomeada. Então, nós vamos falar aqui sobre como preparar um plano de ação para os senhores atenderem a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Nós procuramos deixar a lei em uma página só. Então, é o nosso objetivo, né, mostrar praticamente todos os artigos relevantes da lei, em apenas uma página. Então, o principal é o titular, que está ali à esquerda. O titular é o detentor dos dados pessoais, então todos nós somos titulares, tá? Você aí que está assistindo é o titular de quê? Dos seus dados. Se nós trabalhamos com uma base de 1 milhão de pessoas, nós vamos estar tratando dados de 1 milhão de pessoas que têm o seu direito do titular. O dado do titular é coletado, pode ser em papel, pode ser no balcão, pode ser com câmera, pode ser por redes sociais, pode ser por sistemas, apps. Esses dados são coletados e são tratados, armazenados de alguma maneira no controlador. Então, a organização dos senhores, a própria Módulo, ela é um controlador. Controlador é aquele que faz o tratamento de dados pessoais, ou seja, o responsável pelo tratamento de dados pessoais. E esse tratamento ele tem que ser um tratamento legítimo, ou seja, deve-se buscar as bases legítimas e também, dentro das pessoas, né, legítimas, buscar os dados pessoais dele que seja para o interesse do seu negócio. Então, por exemplo, o Uber ele pode pedir o número do meu cartão de crédito ou o meu endereço, porque ele tem que me buscar ou tem que fazer o pagamento pelo cartão de crédito. Mas ele não pode pedir, por exemplo, meu tipo sanguíneo. Mas ele pode solicitar o meu consentimento para fornecer a ele o tipo sanguíneo, baseado em alguns argumentos que ele vai fazer para mim,
desde que não sejam argumentos viciados, né? Ou seja, o vício ele não é previsto. Forneça seu tipo sanguíneo e tenha um desconto, ou só vou te prestar o serviço se você fornecer uma informação que eu não precise. Então, esse tipo de coisa também é proibido. Então, o controlador, entendo que a organização de pessoas seja um controlador que armazena dados de funcionários, de alunos, de candidatos a alunos, de responsáveis pelos alunos, de responsáveis financeiros. Então, todos esses dados agora estão sob a gestão da LGPD. Cada controlador precisa nomear um encarregado, é encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Ele é chamado DPO. No Brasil, convencionou-se chamar de DPO, mas a lei chama de encarregado pelo tratamento de dados pessoais. DPO, Data Protection Officer, que é exatamente o responsável pela proteção de dados. Então, esse DPO, ele faz todo o relacionamento, ele cuida internamente da proteção de dados, ele faz a conscientização das pessoas, ele ajuda na definição da política de privacidade, de proteção de dados, e, além disso, caso a sua organização ela passe para terceiros o tratamento de dados, esse terceiro é chamado de operador. O operador também precisa ter um DPO, né? E eles conjuntamente, né, têm que fazer log, backup, podem compartilhar dados com parceiros, com organizações reguladoras, pode ser com o MEC, pode ser com o governo, pode ser com a Secretaria de Fazenda. Tudo isso precisa ser registrado, tá? Ou seja, como é que você quer o ciclo, como é que é o caminho, o mapa do dado dentro da sua organização. Além disso, o controlador precisa garantir segurança, existem artigos específicos para poder fazer essa proteção, para fazer a gestão de incidentes, e também é obrigado a ter modelo de boas práticas e governança, nós ajudamos a fazer tudo isso, e também gerar o relatório de impacto, né, que é o que a autoridade nacional pode pedir, mas também o Ministério Público, o Judiciário, um cliente seu pode pedir esse relatório de impacto. Caso haja alguma violação de dados pessoais, também o DPO ele vai tratar. Uma coisa que eu não falei é que o titular, né, ele tem seus direitos, e nós sempre sugerimos que o projeto seja a partir dos direitos do titular, mas esses dados eles passam a ter um número maior de proteção a partir do momento que eles sejam dados sensíveis, né, religião, dados de saúde, preferência sexual, tudo isso aí são dados sensíveis, ou dados de criança e adolescente. Eu vou começar falando sobre a estatística de projeto, só para mostrar para vocês o que é um projeto, né, de atendimento à LGPD. Aqui são entrevistas feitas a centenas de áreas, essas áreas elas respondem se tratam dados pessoais, praticamente 96% das áreas tratam dados pessoais, se tratam dados sensíveis, quase 60%, se tratam dados de criança e adolescente, praticamente metade das áreas, de alguma maneira, trata dados de criança e adolescente. Se exporta dados para arquivos planos, né, XLS, XML, CSV e assim por diante. Nota que 83%, a grande maioria das áreas, tratam dados em arquivos planos, que são dados que não têm muita proteção. Além disso, essas áreas também fazem compartilhamento. Olha só, 3/4 das áreas compartilham dados com a área externa. E o mais interessante é que se você pega aqui só os que estão em verde aqui no tratamento de dados em arquivos planos, né, se você clica só nesse verde, aumenta a fatia do compartilhado. Isso significa o seguinte: além de tratar dados em arquivos planos que não têm proteção, que não são protegidos, você pode mandar a qualquer momento por e-mail, por WhatsApp, também esses dados são compartilhados com o mundo exterior. Então, os dados pessoais que estão na mão da organização precisam ser entendidos, mapeados, classificados, para que você faça a correta proteção. O que é um motivador, né? O principal motivador popular é a multa. Falar, tem uma multa até 50 milhões. Sim, é 50 milhões, desde que o seu faturamento não seja 2%, ou seja, o valor é 2% do seu faturamento anual ou 50 milhões, o que for menor, né? Então, praticamente, a empresa precisaria faturar 2,5 bilhões para o limite bater em 50 milhões. Só que nós entendemos uma outra coisa, ou seja, existem alguns motivadores que é o alinhamento com o mercado internacional. Essa é uma lei, eu costumo dizer que é o passaporte para os negócios digitais e o passaporte para os negócios globais.
porque essencialmente é pré-requisito dos países, principalmente os países da Europa, para fazer negócios e trocar informações com países que tenham uma legislação adequada, e o Brasil não tem ainda, ou seja, a legislação não entrou em vigência. O Brasil hoje, se olhar o mapa lá dos países que atendem a proteção de dados, o Brasil ainda está devendo. Ele está, olha, existe uma lei, mas não entrou em vigência ainda, não tem uma autoridade nacional, e assim por diante. Também para atender contratos, vão surgir momentos que a organização precisa mostrar que trata a proteção de dados pessoais, manter uma boa imagem e melhor confiança junto aos clientes, e também dar respostas para o titular. Então, a própria relação com o cliente vai exigir proteção de dados, vai exigir que se mostre que proteja os dados, que é um direito do titular. Então, a lei ela traz alguns nomes, né? Então, o titular é exatamente... cada um de nós somos titulares dos nossos dados, cada um dos alunos é titular, o conjunto de alunos é um conjunto de titulares, e todo mundo tem o direito. Nós vamos falar aqui sobre o direito do titular. Dados pessoais são aqueles dados ligados ao titular, né? A pessoa natural identificada ou identificável. O que é o identificável? Se eu vou na organização de vocês, a câmera me vê, você tem um sistema analítico, você fala, chegou um cara novo. Se eu vou no outro dia, ela fala, aquele cara novo que veio ontem, ele está aqui de novo. Aí você fala, esse cara é o Fernando. Aí na próxima vez que eu aparecer na câmera, o sistema analítico vai falar, esse cara é o Fernando. Então antes eu era identificável, depois eu sou identificado. Então existe essa questão do tratamento de dados pessoais. O tratamento é qualquer operação realizada com dados pessoais, principalmente 5, tá? Nós classificamos com 5 operações. Criação, armazenamento, transmissão, uso e término e eliminação dos dados. Então, é o que nós consideramos tratamento de dados, exatamente para facilitar a própria classificação. A organização, né, ela é um controlador, e caso ela passe para uma outra organização, essa outra organização vai se chamar operador. Então, existem, obviamente, algumas oportunidades na lei, né? Ou seja, a lei traz segurança jurídica, porque os problemas os quais essa lei resolverá continuarão existindo. Porém, a própria lei ela já traz, ou seja, ela é uma lei geral. Então, caso ocorra o problema, já existe uma lei que acolha, e não precisa usar uma série de leis para fazer esse tipo de tratamento. Alinhamento com o mercado internacional, né, ou seja, os novos produtos e a própria relação exige proteção de dados. Ser proativo com o cliente, ou seja, já mostrar para o cliente que é um prestador de serviço de confiança, que trata bem as informações dele. Aumentar a segurança cibernética, né, ou seja, naturalmente, um projeto de LGPD, independente de dados pessoais, porque essa lei é uma lei de dados pessoais, né? Um cliente nosso falou, eu tenho muitos dados sensíveis aqui, ele é uma farmacêutica, que são as fórmulas dos remédios. Eu falei, cara, esse dado pode ser muito sensível, mas ele não é dado pessoal, não está no escopo da lei. Então, essa é uma lei de dados pessoais. E quando se faz o projeto, né, aumenta realmente o nível de segurança da organização. Automatizar a compliance, ou seja, fazer com que você use o projeto da lei para fazer o processo de automatização, e migrar para a nuvem. Algumas organizações é muito mais fácil proteger dados pessoais na nuvem, e é muito mais eficiente também fazer essa proteção na nuvem. Então, são oportunidades que a gente entende que a lei está trazendo. Então, o titular, né, como eu falei para os senhores, ele tem uma série de direitos. O primeiro direito dele é perguntar, qual dado que você tem de mim? Esse é o primeiro dado. Você pode perguntar para qualquer um, para o provedor de internet, pode perguntar para a companhia de luz, para a escola que você estudou, para o seu banco. Você tem dados meus? Então, essa é uma pergunta. Mas eu tive um banco há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Eu posso fazer essa pergunta? Pode fazer. Ele pode dar a resposta, aí depende, obviamente, da política. E esse padrão, essa temporalidade ainda vai ser definida em norma, mas o titular tem esse direito. Uma vez que a resposta é positiva, sim, eu tenho os dados, o titular pode pedir os dados. Eu quero ver quais são os dados existentes. Depois é possível pedir correção de dados, ou seja, esse é direito do titular. Se você tem uma base de dados de 1 milhão de titulares, são 1 milhão de pessoas com esse direito. Pode pedir anonimização, bloqueio, eliminação, pode ser solicitada portabilidade, ou seja, chegar para o seu banco,
mando os meus dados para outro banco. Obviamente, a própria lei fala, né? Observado o segredo comercial e industrial. Alguém pode chegar para a escola, pega meus dados aqui e manda para outra escola, também respeitado os segredos de negócio. E a eliminação, só que, obviamente, a eliminação ela não significa, apaga meus dados. Eu tive um serviço há 15 anos atrás numa companhia de eletricidade, que eu morava em outra cidade. Aí eu entro em contato com ela e pergunto, você tem dados meus? Tenho, quero ver os dados. Eu quero eliminar. Pode? Bom, se você não está devendo nada, se não tem nenhuma pendência, você pode eliminar os dados. Mas se você tem alguma dívida, por exemplo, não pode eliminar os dados. Não pode ligar para a escola que você estudou há tanto tempo e falar, eu tirei nota muito baixa quando eu tinha lá 8, 9 anos e eu quero esquecer esse lado negro da minha vida. Então, elimina meus dados aí que eu não quero mais ser essa pessoa. Não pode fazer isso. Obviamente, existe temporalidade de proteção de dados. Ou o cara foi demitido de uma empresa, liga para a empresa e fala, tira aí do seu registro que eu fui demitido. Não existe. Ou seja, a questão da eliminação é, obviamente, quando a própria temporalidade permite essa questão. É uma lei multidisciplinar, ou seja, não é só a TI que precisa tratar, eu diria até, as pessoas sempre perguntam isso, olha, a TI trata dado do usuário, esse dado, a TI que é responsável? Não, é o usuário que é responsável. Então, várias áreas, RH talvez seja a principal área em boa parte das empresas, se você tem muito comércio eletrônico, seu negócio tem muito call center, essas áreas são bastante críticas, então você precisa tratar o atendimento à legislação como algo corporativo, como algo que está ligado a todo o seu negócio. Então, diversas áreas, são diversas áreas que vão apresentar a demanda, né, de proteção de dados. Por isso, quando nós fazemos um projeto, nós entrevistamos todas as áreas. Vamos pontuar cada uma das áreas, dizer qual é a mais importante. Normalmente, RH, comércio eletrônico, uma área de relação com o cliente, um call center, eles estão sempre lá em cima, né? Estão sempre no topo, dependendo do negócio da organização. Você pega um negócio, por exemplo, como o iFood, ele é um negócio essencialmente que trata dados pessoais. A pessoa liga para o iFood, o restaurante faz o atendimento e existe o entregador que faz a entrega para a pessoa. Tudo isso são dados pessoais de várias pessoas. Todo mundo é titular, né? O entregador é titular, o restaurante tem pessoas lá que são titulares e assim por diante. Então é necessário ter tudo isso organizadinho. A LGPD ela é completada, né? Ou seja, vão existir diversas legislações complementares, as agências reguladoras, a Agência Nacional de Saúde divulgou uma nota técnica agora, e isso vai acontecer cada vez mais, ou seja, o surgimento de legislação, regulamentação e até melhores práticas, guidelines, para poder tratar a LGPD. Para isso, né, ou seja, talvez assim, a mais focada seja a ABNT, ela lançou a ISO 27701, que é uma norma, né, vocês podem ver ali, de gestão da privacidade da informação. Então, ela faz essa gestão da privacidade da informação, e, além disso, ela é um complemento, né, uma extensão da ISO 27001 e 27002. E ela tem um mapeamento com a LGPD. Se perguntar, vem cá, se eu tiver certificado 27701, eu estou atendendo a LGPD? A resposta é não, tá? Porque, obviamente, existem vários requisitos na LGPD que não estão na norma. Existem vários requisitos de tecnologia que também não estão na norma. Existem requisitos de política que não estão na norma. Então, eu sempre tenho falado, às vezes as pessoas me perguntam, vale a pena certificar? Eu falo, vale. Se você já estiver atendendo a LGPD, se você quer usar isso aí como um instrumento, como uma forma de mostrar o seu compromisso com a proteção de dados, vale sim, mas primeiro atende a LGPD. E aí depois, enquanto isso, você vai fazendo um correlacionamento, né? A própria norma, né, ela foi prudente e publicou o cruzamento entre a lei brasileira e a ISO 27701. A módulo é certificada ISO 27001. Nós podemos dar o próximo passo, certificar ISO 27701. Então, o escopo que é certificado, ele ganha um upgrade e você passa a ter a certificação 27701. Bom, então, muitas vezes falar, não, mas os dados são só dados em sistemas. Nada disso. Os dados, eles estão em diversos lugares. Eles estão em suporte analógico, em pastas, em papel, folha solta, ou seja, uma receita emitida, um extrato emitido, tudo isso é dado pessoal. Está no Excel, está em portaria, imagem de câmera.
trocado com parceiro, armazenado em ponto eletrônico, backup, log, sistemas de business intelligence, que deve ser uma preocupação. O sistema de business intelligence é maravilhoso para você enxergar, mas muitas vezes o dado está protegido lá quando está no sistema, você extrai aquele dado, leva para um sistema de business intelligence, e no sistema de BI o nível de segurança cai. Então, é importante realmente você manter o nível de segurança coerente, né? Sistemas de internet das coisas, vários estão ligados a dados pessoais, redes sociais e até mensagem instantânea. Alguns clientes nossos, quando alguém falta, mandam o atestado médico pelo WhatsApp, ou seja, isso aí é mais uma tecnologia, é mais um canal, é mais um sistema que está tratando dados pessoais dentro da organização. Tudo isso aí a gente organiza, a gente entrevista as áreas para poder chegar nesse ponto. A nossa metodologia de implementação, e os senhores podem usar algo mais ou menos nessa linha, ela considera um conjunto de inventários, né? Um inventário é o inventário dos tópicos, que são os artigos, incisos, itens, alíneas do parágrafos da lei. Então, é a lei. Então, nós indicamos quais são os tópicos da lei que se aplicam à sua organização. Disso aí se gera um registro corporativo, são perguntas que são feitas corporativamente. Qual é o seu plano de saúde? Qual é o cartão refeição? Exatamente para poder fazer um mapeamento, para você poder entender com quem você tem que falar, quem é que está tratando os seus dados, e isso aí começa a ficar tudo mapeadinho. Você vai identificando as pessoas, pessoal de projeto, responsáveis por área, principalmente responsável das áreas que têm mais dados pessoais, que tratam mais dados pessoais. Identifica as áreas com as pessoas responsáveis, obviamente, e eu diria que essa é a parte que mostra um bom projeto. Nós fazemos um workshop para coletar informações em cada uma dessas áreas, e um bom workshop leva a um bom projeto, ou seja, são os usuários mesmo que fazem o projeto. É impressionante, normalmente, quando a gente pede uma lista de sistema para a área de TI, a lista de sistemas, se tiver 40 sistemas, os usuários citam 80 sistemas. Não que aqueles 80 deveriam estar na lista de TI. Tem todos os tipos de casos. Tem caso, por exemplo, do sistema de recursos humanos, que a área de RH fez a aquisição, faz a administração, a área de TI não chega nem perto. No máximo, prover acesso de internet para aquele sistema rodar. Cada empresa tem a sua política, por isso que é importante estar bem documentado. A partir das respostas das áreas, nós cadastramos os sistemas e os suportes. Então, isso aí realmente é algo bem importante, ter o armazenamento dos sistemas e suporte de dados. Por que suporte? Porque dados pessoais, dados em pasta, dados armazenados em caixa, em galpão, todos esses dados pessoais, eles precisam estar tratados. Feito isso, são identificadas as partes relacionadas, que são aquelas organizações com as quais você troca informação, é o seu cliente, a organização que você recebe dados e assim por diante. E tudo isso leva ao plano de ação, que é um conjunto de atividades. Então, esses aí são os 7 inventários que você precisa ter para começar a fazer a sua adaptação do plano de ação. A partir daí, a organização vai nomear o encarregado, e esse encarregado vai ficar responsável por tudo aquilo, né, que a partir de 20 de agosto, de 16 de agosto, agora, próximo, que começa a vigência da lei. Como que está a situação disso? Existe um projeto de lei, que é o projeto de lei da pandemia, né, que vai considerar enquanto o Brasil estiver em calamidade pública, que esse projeto de lei já foi aprovado no Senado, e ele tem lá no artigo 25, trata sobre vários segmentos, e o artigo 25 ele faz um adiamento dessa data, ele adia para 1º de janeiro de 2021, que é inclusive uma sexta-feira, ou seja, o primeiro dia útil da lei seria dia 4, mas ela já estaria em vigência a partir do dia 1º. E também a própria legislação também, ela remete às sanções para dia 16 de agosto de 2021. Então, essas são as datas, já tem posição, o relator na Câmara ele diz que é contrário ao adiamento, a OAB já mandou um documento dizendo que é contrário ao adiamento, o Ministério Público Federal também, então existem algumas discussões em cima disso aí. A data hoje é 16 de agosto de 2020 para a vigência da lei e para o início das sanções. A lei exige segurança, eu vou ler só o artigo 46, agente de tratamento deve adotar medidas de segurança, técnicas administrativas, aptas a proteger os dados pessoais, ou seja, dados pessoais de terceiros sobre sua gestão, de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento
inadequado ou ilícito. Então, essa é a regulação que trata exatamente desse item, né? Ou seja, o que exige que a organização tenha a segurança e gestão de incidentes. Bom, aqui é o desenho de um projeto nosso. São essencialmente 4 fases. As 2 primeiras, né, é a fase 1, desenha o contexto, organiza, estrutura, entrevista as pessoas, encaminha a lei digital, a criticidade, o escopo para a preparação do plano de ação. 15 dias fase 1, 30 dias fase 2, preparando o plano de ação, e gera-se um plano de ação que passa a ser acompanhado pela organização. A partir de 16 de agosto, a gente começa a fase do processo, e quando começa a vigência, a organização já precisa ter o DPO, precisa fazer gestão de incidentes, precisa ter a ferramenta do encarregado, não precisa ter, mas para poder gerir uma organização média para grande, ela precisa realmente ter uma ferramenta desse tipo, ter fácil acesso aos dados, às áreas, aos projetos, à necessidade, né, de implementar as novidades. E também facilidade para gerar o chamado relatório de impacto, né, que é o famoso DPIA. Bom, então a lei nossa é toda eletrônica, não tem papel, post-it, anotação no papel, um usa PDF, o outro usa uma versão anterior. Nós compartilhamos a lei com todo mundo, todas as pessoas têm acesso à lei. Então, essa lei, a gente trata, né, ela é classificada por assunto. Se você quer ver só dados sensíveis, clica aqui, vão aparecer só os itens dos dados sensíveis. Ela tem comentários do Dr. Gilberto Martins, que é um dos advogados mais experientes em direito digital, ele comentou todos os artigos. E também é possível que as áreas compartilhem. O RH quer fazer uma pergunta qualquer, quer fazer um comentário, o jurídico vai lá e complementa. Então, toda a equipe do projeto ela participa a partir da lei digital. Bom, feito isso, nós temos a lei, né, estruturada, ela tem notificação, ela permite que você siga alguns. Eu não quero seguir, por exemplo, não faz sentido para eu seguir consentimento, mas faz muito sentido eu seguir legítimo interesse. Então, cada um vai seguindo os temas que estão sob seu interesse. Muito bem. A partir daí, nós fazemos as entrevistas de levantamento do escopo do negócio, ou seja, nós achamos que as áreas, ou seja, nós já vimos como é que a gente identifica quais são os requisitos e os itens aplicáveis ou não aplicáveis. Agora vamos conversar com as áreas, que o projeto é de baixo para cima, ele é bottom-up, ou seja, as áreas respondem e a gente vai consolidando para buscar consistência, e não o contrário. Eu vou dizer quais são as áreas que tratam dados pessoais. Isso não funciona, tá? Querer fazer um projeto de cima para baixo realmente não funciona. É um projeto de governança no qual você usa o modelo de monitoramento, coleta a informação de baixo e vai subindo esses dados. Então, essas coletas, né, elas vão entrando no sistema, nós temos o nosso sistema módulo Risk Manager, que está rodando hoje com esses dados para diversas organizações, para trabalhar exatamente a LGPD. Antes, o que nós fazíamos? Eu até preferia assim, quando eu faço um workshop, ao invés das pessoas preencherem num link, eu prefiro que elas preencham no papel. Então, eu ia lá, fazia reunião presenciais, auditório, 90 pessoas, 110, 60 pessoas, 15 pessoas, dependendo da organização, distribui a folhinha para todo mundo e todo mundo responde na sua área, se trata de dados sensíveis, se trata de dados pessoais, se trata de dados de criança e adolescente, se exporta para arquivos para planilha, se trata de arquivos em planilha, se você faz gravação de vídeo, de áudio, e assim por diante. Então, as pessoas vão respondendo, nós vamos montando esse mapa. Então, o que acontecia? Antes era assim, tinha uma reunião e nós fazíamos essa reunião encontrando, né, todas as pessoas, interagindo com elas, falando com elas, distribuindo folha na mão, e elas respondiam, depois nós pegávamos aquelas folhas todas e fazíamos uma entrada de dados. Mudou. Com o advento do Covid e do recolhimento das pessoas de suas casas, nós passamos a fazer tudo pelo Microsoft Teams. Então, nós temos várias pessoas, isso aqui é uma reunião com 70 pessoas, nós já fizemos uma reunião com mais de 150 pessoas, com o objetivo não só de fazer uma apresentação, mas também de coletar informação. Durante a reunião, nós aplicamos um questionário, que é o questionário da LGPD, e já sai o mapa logo depois. Então, o processo automatizado tem esse benefício, e é uma coisa bem bacana que a gente faz. Então, nós temos um modelo, né, de coleta, ou seja, como que é feita essa coleta de informações. Então, existem diversos dados que precisa fazer a coleta.
E nós orientamos o questionário, tá? Ou seja, 150 pessoas, por exemplo, assistindo, 80, e nós fazemos a apresentação, 40 minutos, e depois, pergunta a pergunta, nós vamos coletando esses dados. As áreas passam a ficar classificadas, né? Nós damos uma classificação para ela, inclusive existe uma classificação de conformidade versus impacto. A conformidade são o número de itens que precisa atender dentro da regulação. E o impacto é o grau de complexidade dos dados, volume dos dados, também o tipo de dado, se trata dado em planilha, se exporta dados, se faz gravação de vídeo. Então, tudo isso aí vai expandindo o grau do impacto. Da mesma forma para os sistemas de suporte de dados. Nota o seguinte, os sistemas usados saem da entrevista do usuário. É o usuário que fala qual sistema que usa. Depois a gente pega com a área de TI a lista que ela forneceu e cruza esses dados. Então, isso aí permite que você tenha uma informação de qualidade muito boa. Muito bem, feito isso, nós vamos pegar a área, vamos dar a pontuação da área, informar a prioridade de cada uma dessas áreas e vamos apresentar os dados da estatística, né, do que foi feito, quantas pessoas foram entrevistadas, qual é o resultado dessas informações, quantas pessoas tratam dado de criança e adolescente, pessoas não, áreas, né, tratam dado de criança e adolescente, isso vai dando a cara do projeto. Feito isso, começa a preparação do plano de ação. Nós temos atividades guias, né, e essas atividades guia, elas fazem a preparação de todo o ambiente. Tá? Então, as atividades guia, elas remetem para uma visão de atendimento, o que precisa ser feito, qual é a área que é aplicável e assim por diante. Feito isso, né, cada atividade ela é bem detalhada, nós temos as informações todas dela, você pode colocar data de início, data de término, classificar a facilidade de se fazer, a importância, e aí você vai dando a prioridade, você vai dizendo o que deve ser feito primeiro. Isso aí realmente é uma forma de você conseguir ter bons resultados rapidamente. Uma vez que as atividades estão prontas, nós entregamos o plano de ação. Vai receber o plano de ação com 200, 300, 600 atividades. Obviamente, o mais importante é que essas atividades sejam multiplicadas por várias pessoas. O plano de ação ele tem sistemas, né, tem dashboard de acompanhamento para você saber todas as atividades que estão, como é que estão, o que está atrasado, quem é o responsável, qual é o grau de facilidade, o que vai escorregar. Então, você vai acompanhando todo esse plano de ação com as atividades todas prontas e disponíveis para você trabalhar e gerir. Então, fica, obviamente, mais fácil você gerir o plano de ação, e esse é o plano de ação da implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Feito isso, a partir do dia 16 de agosto, vem a fase da vigência da lei, né? Ou seja, é exatamente o momento que você, a partir dali, a lei está valendo. Então, a data atual é 16 de agosto, você tem que estar preparado. Então, esse ambiente, né, ele passa a ser um ambiente não mais de projeto, mas do processo da LGPD. Entrou em vigência da lei. Então, você precisa ter a gestão de incidentes, você tem a ferramenta do encarregado, que se você tem uma organização média para alta ou uma organização que trata muitos dados pessoais, você precisa ter a ferramenta do encarregado, e também ter um relatório de impacto, né, que é o que a gente chama de DPIA, que é o relatório de impacto em tratamento de dados pessoais. Bom, com isso, a gestão de incidentes, ela não é a gestão de incidentes de TI, você precisa registrar todas as ocorrências que tem, e, inclusive, nós sugerimos, né, que a gestão de mudança também seja aqui, porque uma mudança é uma ocorrência. Você pode fazer aqui uma gestão de mudança, o chamado Privacy by Design, que exige que qualquer novo produto, projeto, comunicação, campanha publicitária, que ela passe a exigir que você tenha uma análise crítica de privacidade, de proteção de dados. Então, com isso, né, você pode ter esses pedidos também como ocorrência, como um ticket da gestão de incidente, que a gente normalmente chama de gestão de ocorrência, incidente e crise. Por quê? Um incidente é uma ocorrência classificada e uma crise é um incidente classificado.
Se você adota esse tipo de modelo, quando você tiver a entrada, mais ou menos como é a chamada do 90, né? Quando alguém liga, não se sabe na hora que toca o telefone se é um incidente, se é uma crise ou se é uma ocorrência. Pode ser um trote, pode ser um elogio, pode ser um pedido de informação. Ah, mas alguém falou uma coisa que teve um acidente de trânsito, ou ligou falando que houve um assalto, ou ligou falando que teve uma agressão em determinado lugar. Legal, classifica a agressão, até confirmar que existe aquilo, acredita-se naquilo. Ah, mas é uma crise. Ah, legal, mas a crise nasceu como ocorrência, virou incidente, virou crise. Pode ser que isso seja imediato, feito imediatamente. Mas, por exemplo, o Covid-19 hoje é crise, mas já foi ocorrência, já foi incidente. Então, esse tipo de classificação, nós inclusive fornecemos as métricas para vocês fazerem essa avaliação. Bom, nós temos também a ferramenta do encarregado, é um sistema interessante, que tem todos os dados, tem o contato dos DPOs que você precisa falar, porque uma organização ela precisa falar com outras organizações e o interlocutor do outro lado é o DPO, então o seu DPO fala com o DPO do outro lado. Então, é exatamente aquele profissional que precisa olhar, precisa saber o que está ocorrendo, quais são os itens da lei, como está sendo atendido, quais são as atividades existentes, quais são os incidentes que aconteceram. Tudo isso aí você vai fazer um monitoramento e vai acompanhar e tomar decisão. Nós fornecemos um cockpit para essa atividade. E, além disso, nós temos a chamada visão geográfica, né? Ou seja, isso aí foi feito até um cliente nosso que sugeriu, ele tem diversos pontos de venda, trata com muita gente, tem muitos dados pessoais, e ele falou, cara, eu quero ver aqui as demandas dos titulares de dados versus aonde estão meus pontos de venda. Então, aí um exemplo, a bolinha é a gravidade da ocorrência levantada pelo titular e a cor da bolinha, né, da gota de cabeça para baixo, e os pontinhos roxos são os pontos de venda. Então, você consegue ver como é que é a distribuição geográfica das demandas dos seus negócios para poder tomar decisão. Para a gente é simples, tá? Porque todos os dados já têm a relação geográfica e nós temos uma ferramenta de mapa. Então, basta apontar para lá que a informação já sai. Além disso, né, automatizar relatórios, isso aí é essencial. No nosso caso, não tem Ctrl+C, Ctrl+V. Nós criamos templates, esses templates estão preparados. Nós geramos relatório de gestão de incidente, relatório de área, relatório de impacto de proteção de dados. Tudo isso aí você vai ter uma série de relatórios para o seu ambiente, todos eles feitos de forma automatizada. Aí sempre me perguntam, vai dar tempo? Eu sempre respondo não. Não para desesperar a pessoa, mas na verdade não precisa dar tempo. Você precisa ter um projeto alinhado com a lei, alinhado com o seu negócio, alinhado com as partes relacionadas que você tem, um projeto consistente e que você, com o tempo, você consiga fazer o atendimento o suficiente para atender a lei. Vai chegar no dia 16 e vai ter coisa que você não vai ter feito. Isso aí é normal, acontece. Em qualquer projeto de compliance acontece isso. Mas não precisa, acho que é meio hipocrisia até você falar, não, tem que estar tudo. É legal. O que é o tudo? Você já tem um cronograma, você já tem as atividades, já tem os responsáveis, já tem recurso para contratar. Então, é importante enxergar tudo isso aí de uma maneira mais madura, que, inclusive, antes do dia 16, vão começar ações que são ações do próprio DPO. Então, as organizações médias e grandes, e aquelas que têm muitos dados pessoais para tratar, antes do dia 16, ela já vai precisar estar disparando gestão de incidentes, já vai estar precisar disparar uma série de ações que estariam sob responsabilidade de outros. E, a partir daí, esse gráfico cresce. Então, é como se o gráfico azul fosse as atividades de implementação e o gráfico laranja como se fossem as atividades de forma consolidada, né? Que fossem as atividades já do atendimento durante a vigência da lei. Pessoal, então é isso. Espero ter contribuído. Nós estamos totalmente à disposição. Está aí o meu correio eletrônico. Podem entrar em contato conosco no momento que vocês quiserem. Agradecer mais uma vez a Arnis, a Microsoft, pelo convite, e sempre estaremos à disposição dos senhores para qualquer dúvida. Espero ter sido útil, então nós podemos ajudá-los, né, junto com a Microsoft, e temos consciência que o nosso modelo
é um modelo bastante maduro, tem dado muito certo, e nós estamos prontos aí para responder a qualquer pergunta. Muito obrigado, até uma próxima vez. Obrigado pela audiência.